Chegou a hora de um dos vídeos mais esperados, melhores leituras do ano de 2021. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre as melhores leituras do meu ano de 2021. E é aquela coisa que eu sempre falo nesses vídeos, né? É sempre uma coisa muito subjetiva, né? Selecionar os melhores livros. Então, muito embora eu leve sim em consideração os aspectos técnicos de cada livro, o que fica mesmo assim, o que eu mais levo em conta na hora de fazer essa seleção, o critério mais importante é o quanto cada livro me marcou, enquanto ser humano e também enquanto leitora, né? Muitas vezes as nossas melhores leituras até alteram a maneira com que a gente olha para a literatura, com que a gente lida com os livros. Então, não necessariamente esses livros foram publicados também em 2021, foram livros que eu li em 2021 e são leituras que mexeram muito comigo. Eu vou falar melhor sobre cada uma delas, mas eu espero que vocês gostem e eu espero que neste ano não tenha chororô no vídeo como teve no ano passado. Outra coisa muito importante é que os livros eu vou mostrá-los aqui não em ordem de preferência, tá? Eu vou seguir mais ou menos a ordem em que eu os li. Então, vai ser do primeiro até o último livro que eu li, até o dia 23 de dezembro, que é quando eu estou gravando este vídeo. Normalmente eu gravo esses vídeos em janeiro, só que dessa vez eu decidi mudar, então qualquer leitura que vier depois disso vai entrar como leitura aí de 2022, tá bom? Mas vamos lá que eu tô muito empolgada para dividir com vocês as minhas melhores leituras do ano. Começando por José Lins do Rego. Eu tô com Usina aqui, mas na verdade todo o ciclo da cana-de-açúcar foi uma experiência de leitura maravilhosa. Todos eles entram sim nessa listinha de melhores do ano. Esse ciclo, caso você não conheça, ele começa com Menino de Engenho, aí passa para Doidinho, depois vai para Banguê, depois vai para Usina e por fim Fogo Morto. Então são 5 livros e tem vídeo para todos eles já aqui no canal, vídeos específicos de resenhas mais aprofundadas sobre cada um. Estes livros foram publicados pela editora Global e eles que me convidaram, a editora que me convidou para fazer essa leitura. E eu sou muito grata por isso, porque José Lins do Rego é um autor excepcional, assim. É um autor paraibano que já faleceu, mas a sua literatura continua muito, muito viva e atualíssima. Neste ciclo a gente vai acompanhar, então, o surgimento, a ascensão e o declínio da economia açucareira aqui no Brasil, e é impressionante como o Zé Lins consegue traçar um retrato tão fiel e tão emocionante do Brasil mesmo. Eu falei isso acho que em todos os vídeos que eu gravei sobre o Zé Lins e vou continuar repetindo isso sempre, que ler o Zé Lins é como escutar o Brasil. Eu acho que na nossa realidade deste ano, especialmente de 2021, um ano pandêmico, com tantos problemas, tantos conflitos a nível político, a nível social acontecendo, e essas leituras do ciclo do Zé Lins foram fundamentais para que eu entendesse um pouco melhor do nosso país, para que eu conseguisse também me manter mais ou menos sã ali, né, sabendo que eu não era a única afetada por essas questões que borbulhavam. Então, é uma experiência de leitura que me transformou completamente, também transformou o modo com que eu olho para a literatura brasileira. E é um livro assim, são livros muito bem escritos, ele consegue unir muito bem o social e o individual aqui. É maravilhoso, é uma delícia, e caso vocês queiram saber mais, então de novo tem vídeo para todos eles aqui. Eu gostaria muitíssimo que todos os leitores e leitoras brasileiros e brasileiras dessem uma chance a José Lins do Rego, que é uma pérola da nossa literatura. O próximo livro é Atos Humanos, da Han Kang. A Han Kang é uma autora que nasceu na Coreia do Sul. Deixa eu mostrar essa edição aqui da editora Todavia, que tá uma lindeza. Eu acho sensacional aqui essa capa, e ela tem tradução direto do original por Ji Yoon Kim. E a Han Kang é a autora da Vegetariana, que é um livro que eu também amo, que no ano em que eu li também constou entre as melhores leituras do ano. E aqui ela vai se inspirar num acontecimento real ali da história da Coreia do Sul, que foi um massacre que houve de muitos jovens estudantes que se rebelaram contra o governo ali, e aí tiveram como resposta esse massacre. E ela vai focar
em algumas vozes, então é um romance polifônico que parte de diferentes perspectivas e de diferentes também estilos narrativos e modos de narrar para contar essa história e também de modo muito equilibrado, assim, em relação ao social e ao individual. E a escrita da Han Kang é uma coisa, gente. Ela tem uma brutalidade e ao mesmo tempo uma delicadeza, que acho que estão bem representadas aqui também nessa capa, que eu acho incrível. E, então esse é um romance que não é assim tão grande, né? Ele tem 183 páginas, só que foi uma das leituras que mais entrou profundamente mesmo assim em mim, enquanto eu fazia, e foi incrível. Eu não tenho ainda vídeo nem texto para ele aqui no canal, mas eu escrevi um texto para a editora Todavia, porque quando eles lançaram o livro, eles fizeram um trabalho muito legal de lançar junto um zine, que tinha alguns textos e também ilustrações, e aí eu escrevi um dos textos que estava nesse zine. Foi uma edição limitada, só em livrarias físicas, mas eu vou ver se eu consigo compartilhar esse texto com vocês, porque ele contém ali todas as minhas impressões, o quanto esse livro realmente mexeu comigo. E além de ser uma experiência literária fantástica, também me ajudou a saber mais da história da Coreia do Sul, que eu praticamente desconhecia, assim. Então é uma leitura rica em vários pontos, eu recomendo muito. 2021 foi um ano em que eu li muitos romances. Eu geralmente vario bastante nos gêneros que eu leio, então eu gosto muito de ler contos, poesia, não ficção, acho que quem acompanha o canal sabe. Mas nesse ano, por muitas questões de trabalho também, eu acabei lendo especialmente romances. Então, apenas um livro de poesia que eu li nesse ano vai constar aqui na lista, que é esse aqui. Na verdade, são dois, né? Um box que a editora Relicário publicou, da Alejandra Pizarnik. A Relicário publicou estes livros que são Os Trabalhos e as Noites e Árvore de Diana, que eu acho que é o meu favorito. Já há alguns anos, mas só agora eu tive a oportunidade de ler. E a poesia da Alejandra, ela chegou pra mim num momento muito particular desse ano e da minha vida como um todo, e eu acabei me encontrando muito nos versos, então rolou essa coisa da identificação mais subjetiva, né, com o eu lírico aqui dos poemas, mas eu fiquei encantada porque a Alejandra tem uma poesia que a gente pode até chamar assim de simples, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda no que ela reflete, tanto do trabalho do próprio fazer poético, que entra aqui como um tema da poesia, quanto a solidão de indivíduo e da lida ali, né, com as próprias questões pessoais, que foi o que mais me prendeu aqui. Mas eu quero muito ler outras coisas da Alejandra. Ela é uma poeta argentina e, nossa, dessa vez eu consegui tirar o livro super fácil da caixa, sempre fico sofrendo aqui na frente das câmeras. Mas essas edições estão maravilhosas, ó, essa aqui, elas têm a tradução do Davi Diniz, e essa aqui, a Árvore de Diana, tem a apresentação da Marília Garcia, que é uma poeta brasileira que eu amo, e prólogo do Otávio Paz. Então é uma experiência de leitura também muito marcante. E se você é alguém que gosta de ler poesia ou alguém que não tem costume, mas quer começar, eu acho que a Alejandra pode ser uma boa aí pra você. Eu realmente fiquei muito encantada e quero conhecer mais da obra dela. A próxima leitura não surpreende ninguém, eu acho, pelo menos não quem acompanha aqui o canal, que é Os Supridores, do José Faleiro. Enquanto eu tava lendo, eu tava muito empolgada com essa leitura, porque é uma leitura, assim, eletrizante, é um romance, né, que vai narrar a história de dois amigos que são supridores, são repositores de supermercado, então eles ficam lá recolocando, né, os produtos quando eles acabam nas prateleiras do mercado, e eles moram numa região periférica de Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, e um deles acaba entrando em contato com a obra do Karl Marx, e a partir daí ele passa a olhar as relações de trabalho, o mercado de trabalho com outros olhos, e aí ele tem uma ideia para mudar de vida, porque eles vivem, né, numa situação muito miserável, enquanto o dono do mercado vai só enriquecendo, e eles ali observando toda a desigualdade econômica que tanto tá no entorno quanto os atravessa diretamente. E aí, um deles, então, tem a ideia de começar a vender maconha, porque ali é uma região que tem muito tráfico, mas falta maconha. E a partir daí a história começa, e é uma história tem muita ação aqui, ao mesmo tempo
é muito didática nessa questão social, na abordagem da pobreza e da riqueza. Então é um livro que eu gostaria que todo mundo lesse, assim mesmo. Pessoas que gostam de ler, que querem começar a ler, é um livro que eu indicaria para todo tipo de leitor. É uma literatura que prende mesmo, que eletriza, que move. Tem vídeo já para ele também aqui no canal, eu espero que vocês assistam e se sintam empolgadas como eu para fazer essa leitura. E o José Faleiro é um autor que eu também quero muito acompanhar, já tô com outro livro dele aqui que saiu pela Todavia também. E o primeiro livro, Vila Sapo, o autor me enviou, então é um escritor que eu certamente vou seguir aí, né, vou continuar acompanhando e eu espero que vocês já conheçam ou passem a conhecer. Esse aqui, aliás, foi uma nossa leitura de maio, acho, no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Então, se você quiser fazer parte do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, o link tá aqui embaixo. A gente tem feito leituras muito legais e discussões também muito enriquecedoras sobre as obras. Então, fica aí mais uma recomendação. Seguindo pela literatura brasileira contemporânea, outra das minhas melhores leituras do ano foi Fantasma, do Newton Rezende. Eu vou começar, acho que eu devo começar dizendo que este livro foi muito importante para o meu ano, porque ele foi o meu primeiro trabalho de edição literária. Então, eu fui a editora deste texto, desse romance que veio ao mundo, escrito por uma pessoa que eu amo profundamente, que é o Newton Rezende, um cara super talentoso, apaixonado, que contagia, assim, com a sua paixão, com a sua energia, e que confiou a mim essa missão tão importante de editar o seu primeiro romance. E além de tudo isso, né, além disso tudo, o livro em si é uma coisa, gente, é um livro lindo, 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 que vai contar a história de uma presença fantasmagórica que habita um quarto de hotel e que observa o ir e vir dos hóspedes e a partir daí tece inúmeras reflexões. E eu gosto muito da maneira poética com que o Newton escreve essa narrativa. Ele tem um trabalho com a linguagem muito cuidadoso e eu que acompanhei ali de perto nos bastidores tenho certeza disso mesmo, desse cuidado que ele tem com as palavras que ele teve para construir essa atmosfera que é muito bem criada, então a gente realmente se sente ali dentro daquele quarto. E eu sinto que este livro é um livro que, com o perdão do trocadilho, ele expressa muito o espírito do nosso tempo, assim, que é um espírito de isolamento, mas que consegue driblar os problemas a partir do afeto. Então é um livro muito, muito afetuoso e que nos afeta muito. E é uma leitura linda, linda. Enfim, tem muita coisa, muita emoção rodeando o meu contato com o fantasma. E o lançamento do livro foi aqui no canal do Literatami, então eu sempre vou recomendar que vocês ouçam o Newton Rezende falar. Ele é o meu companheiro na Biblioteca Ligiana. E então, recomendo aí que vocês assistam ao vídeo para saber mais sobre este livro e que deem uma chance também para que essa leitura afete vocês como me afetou. Claro que eu ia dar aquela roubadinha, né? Já dei a roubadinha no ciclo da cana-de-açúcar e agora vou dar mais uma roubadinha com uma trilogia que vale por um, como se fosse um grande romanção aí, que é essa trilogia aqui da Rachel Cusk, que começa com Esboço, vai para Trânsito e termina em Mérito. Estes 3 livros foram as nossas primeiras leituras do Clube de Ficção Contemporânea do Literatami, que é um clube para apoiadores do canal, então se você quiser participar, fique à vontade, né? Quem sabe aí 2022 te chama a participar de um clube de leitura e você me dê a honra de fazer parte do nosso clube. É só entrar aqui no Apoia-se para saber mais. Mas eu escolhi este livro porque eu já tinha ouvido, e aqui atrás também diz que essa trilogia transformou a literatura contemporânea. E aí sempre que eu leio essas coisas eu vou meio que com o pé atrás, né, mais curiosa, claro, pra saber o que tá rolando, se é isso tudo mesmo. E, gente, eu fiquei encantada por isso, por esse trabalho aqui da Rachel Cusk. Ela vai trazer uma narradora que é uma escritora também, só que ela é uma narradora que narra em primeira pessoa, mas de modo muito oblíquo. Ela praticamente não aparece, são os outros que têm o foco aqui da sua narrativa. E aí ela vai, em cada um dos livros, ela tem vários diálogos com pessoas que vão passando ali pela sua vida
e pessoas muito diferentes e que têm uma facilidade de se abrir com essa personagem. Então, às vezes, por exemplo, o livro começa com uma cena no avião em que ela senta do lado de um cara que ela nunca viu e o cara conta ali vários detalhes da vida dele, porque a narradora é uma ouvinte interessada e ela sabe fazer as perguntas certas. E aí, a partir dessa suposta ausência de enredo, a Rachel Cusk cria uma grande reflexão acerca das relações contemporâneas entre homens e mulheres. Aqui tem um recorte de homens e mulheres cis e heterossexuais, mas é impressionante como ela capta algumas das essências mesmo dessas relações. E além disso, uma outra coisa que chama muita atenção nesses 3 livros é a maneira com que ela pensa a literatura e o mercado editorial especialmente. Porque como a personagem dela é uma escritora que participa de feiras, de palestras e tudo mais, ela tem muito contato com esse mundo. E aí é muito interessante a gente tá aqui dentro, né, junto com ela, participando ali desses círculos e observar muito o modo com que as coisas funcionam, sabe? E é um livro, né, a autora é canadense, mas há muitas semelhanças com o que a gente vê também no mercado editorial brasileiro. É realmente sensacional e eu terminei essa leitura acreditando que de alguma forma ela transformou, sim. Ela tem uma parcela de transformação aí na literatura contemporânea, especialmente por ser essa narradora em primeira pessoa, que não é o foco da coisa, sabe? Que aparece muito pouco. A gente termina esses 3 livros sabendo pouquíssimo da Faye, que é a protagonista, cujo nome só aparece uma vez em cada um dos livros. Então, tem inúmeras marcações. Eu tenho um vídeo aqui também já pro livro, é um vídeo longo, porque eu falei dos 3 livros, na verdade, no vídeo, mas eu fiquei muito apaixonada e não vejo a hora de ler mais da Rachel Cusk. O próximo livro é As Aventuras da China Iron, da Gabriela Cabezón Câmara, que é uma autora argentina, que foi lindamente traduzida pela Silvia Massimini Félix, nessa edição linda aqui da editora Moinhos. Esses dias eu indiquei esse livro e aí falaram assim, nossa, Tami, você já tá virando um meme de tanto que você fala desse livro. Mas é que assim, gente, que livro brilhante. Brilhante é a palavra. Inclusive, a primeira frase do livro já fala desse brilho. Foi o brilho, é assim que começa, e a partir daí, gente, a leitura se ilumina. A Gabriela aqui, ela vai reinventar o mito do Martín Fierro, trazendo protagonistas mulheres que são encantadoras. Essa narrativa, ela tem uma coisa meio mágica. Eu ainda não falei sobre ela porque eu fiz a revisão deste livro. E aí, enquanto eu tava revisando, eu fiquei, cara, completamente alucinada, assim, muito mesmo envolvida e impressionada com o modo com que a Gabriela constrói essa narrativa e também trabalha com a linguagem e os personagens muito adoráveis. Então, eu não reli ainda o livro, só que a gente vai lê-lo no clube de literatura, no clube de ficção contemporânea do Literatami, então vai ser uma das próximas leituras do clube, e aí eu vou reler e certamente venho falar com vocês sobre essa obra-prima. Eu fico muito feliz que a editora Moinhos tenha publicado este livro pouco tempo depois que ele foi lançado lá fora, então é realmente um achado. Eu costumo falar que o Nathan, né, o editor da Moinhos, tem um faro incrível, assim, para a literatura contemporânea, especialmente a latino-americana, então eu sempre tô de olho, mas esse aqui é um destaque, assim, grandioso que eu enxergo ali no catálogo da Moinhos e eu gostaria muito que as pessoas lessem esse livro de verdade. Eu senti muita falta dele nas listas de melhores leituras do ano, então espero que este vídeo aqui dê uma agitada e ajude, né, a fazer com que mais pessoas cheguem até esse livro, porque ele é realmente um presente, assim, sabe? Então, acho que por enquanto é isso. Eu vou cortar antes que eu fique só falando aqui do China Iron. E por falar em presente, o próximo livro é um livro que, assim, eu até agradeci a autora por ter escrito, porque foi um livro que eu senti muito que foi um presente a todos nós, brasileiros e brasileiras, no ano de 2021. Esse foi lançado também em 2021, que é A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso. A Natália é uma das autoras que eu mais amo acompanhar, certamente. Eu comecei lendo a Natália por Amora, que eu acho que é um dos livros mais conhecidos dela, né, porque ganhou prêmios, e é um livro incrível. Depois eu continuei lendo a Nath,
e tive a oportunidade de conhecê-la. Tem vídeo aqui no canal em que a gente fala sobre Controle, que é o romance anterior da Natália, que também saiu pela Companhia das Letras. Mas esse aqui, gente, é uma coisa. Esse livro ele vai trazer uma protagonista que chama Regina, que tá vivendo o fim do mundo, assim, um colapso total. Ela é brasileira, né? Então a história se passa num Brasil distópico que não se distancia muito do Brasil que a gente vive hoje, infelizmente. E aí ela precisa, né, sobreviver com estratégias nem sempre ideais, né? Quase nunca, na verdade, ideais. Mas o que eu acho que é um presente mesmo nesse livro é porque a Natália conseguiu captar primeiro e depois transmitir, elaborar e transmitir muito de um sentimento coletivo que tomou conta da gente a partir da pandemia, a partir desse desgoverno que também assumiu aí o Brasil, né, há poucos anos. Então, eu acho que a Nath tem uma capacidade de nomear o inominável. Não sei, eu senti que a Nath estava entendendo muito do nosso hoje, sabe? Enquanto alguém que participa do nosso hoje. Então essa é uma capacidade admirável. E a literatura, né, dela é incrível, gente. Eu sou muito, muito fã do que a Nath faz com as palavras. Então esse livro me movimentou muito também, me comoveu muito. Eu ainda não fiz vídeo pra ele, mas haverá vídeo. Só que eu já conversei com a Natália Borges Polesso e com a Natália Timmerman no YouTube da Biblioteca Mário de Andrade. Nessa conversa a gente fala um pouquinho deste romance. E também falei com a Natália e o Leonardo Valente no YouTube da Flima, neste ano também. Então, eu falei um pouquinho com a Nath sobre este livro, mas eu ainda farei alguma resenha assim mais aprofundada sobre ele, com certeza, porque é uma leitura também assim que, nossa, dá vontade de sair divulgando por aí, porque é muito urgente, eu diria. Mais uma preciosidade da nossa literatura brasileira contemporânea que aparece aqui na minha listinha é Inhamuns, da Cá Dantas, outra publicação da editora Moinhos. Gente, a Cá Dantas, que escritora elegante, sabe aquela prosa elegante, límpida, muito bem feita, que te dá assim, que o olho brilha enquanto você lê? É a prosa da Cá Dantas. E nesse livro, que é um romance, ela vai contar a história de uma jornalista que volta à sua terra natal, que é o sertão de Inhamuns, justamente. Ela volta a trabalho sem querer muito voltar, porque ela viveu situações assim meio traumáticas e que ela recalcou por muito tempo naquele espaço, só que por conta do trabalho ela precisa voltar e este retorno vai borbulhar, sabe? Vai fazer as suas emoções borbulharem, vai fazer com que muita coisa venha à tona. E a Cá, ela tem uma capacidade de unir o erótico ao trágico. É algo assim, gente, excepcional mesmo, o extraordinário que a Cá Dantas faz. Ela é uma autora muito talentosa. Este livro é de uma beleza e também de uma tristeza sem tamanho. É uma leitura que realmente marca a gente. A edição da editora Moinhos tá linda e tem orelha minha. Eu tive a honra de revisar e de escrever a orelha deste livro. Então, mas assim, não tô puxando sardinha pra mim, o mérito é todo da Cá. O livro tá aqui porque é realmente maravilhoso. E é uma leitura que, apesar de tudo isso, né, de ser assim, é muito profunda, é também muito gostosa de fazer. Então é um livro que tá no meu coraçãozinho e eu não vejo a hora de ler mais da Cá. Eu já li o livro de contos dela, Orgasmo Santo. Tem vídeo aqui de lançamento do Orgasmo Santo aqui no canal. O lançamento de Inhamuns a gente fez lá no canal da Moinhos, então eu já conversei com a Cá sobre o livro e agora eu fiquei sabendo que ela vai publicar um livro de poemas também pela Moinhos. Então é uma autora que transita por vários gêneros e que é super talentosa, além de super querida, super linda. É uma super mulher mesmo, então conheçam Cá Dantas, conheçam Inhamuns. E a literatura brasileira contemporânea tá dominando aqui essa listinha, e não por acaso. Quem acompanha Literatame sabe que eu leio mesmo muito literatura brasileira contemporânea. Mas um dos livros, assim, que mais me surpreendeu na nossa literatura hoje, com o qual eu entrei em contato, né, em 2021, que foi lançado em 2021, é este aqui, Peixes de Aquário, da Rafaela Tavares Kawasaki. Poucas vezes a gente vai ver um romance de uma autora tão jovem, assim, tão bem costurado.
é incrível o que a Rafa faz aqui nesse livro. A gente fez um papo de lançamento do livro aqui também no canal. Esse livro foi publicado pela editora Urutau. E eu tava, assim, até meio que sem palavras de encantamento mesmo que eu fiquei a partir dessa leitura, que vai falar de uma família de japoneses que veio pro Brasil no início do século passado, e aí o passar do tempo, né, vai acontecendo aqui, a gente vai acompanhando o passar do tempo dessa família aqui no Brasil. Só que, cara, acho que o que mais me encantou aqui é que esse livro me dá a sensação de que a Rafa, ela pensou e repensou e trepensou em cada uma das palavrinhas da narrativa para que elas nos deem indícios do que vem depois, para que todas elas conversem entre si, assim, criem imagens muito particulares e se aprofundem em cada um dos personagens, porque são vários personagens aqui no livro. É uma trama também longa, né, temporalmente longa, e impecável. Esse livro é impecável, é um dos livros que dá um prazer imenso de trabalhar com literatura. A Rafa é uma autora que eu quero muito, assim, com certeza ler sempre, porque é um talento, uma coisa também, assim, fora do normal. Então foi uma alegria descobrir esse livro, foi uma alegria que a Rafa tenha entrado em contato para fazer esse lançamento. E eu espero muito, muito que este vídeo faça esse livro chegar a mais leitores, porque, nossa, que maravilha, de verdade, é Peixes de Aquário. O penúltimo livro e último de literatura brasileira contemporânea é As Mulheres de Tijuco Papo, da Marilene Felinto, que a gente também leu no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea em novembro, então tá recentinha a leitura, por isso que também ainda não tem vídeo pra ele aqui no canal, mas haverá. Este livro ele vai contar a história da Rízia, que mora em São Paulo, mas ela não é de São Paulo, e aí ela decide retornar à terra natal da sua mãe, que é essa Tijuco Papo, que a Marilene inventa, inspirada, né, em um lugar real mesmo, mas aqui é um espaço ficcional em que as mulheres são muito fortes e lutam pelos seus direitos. Basicamente isso. Não, acho que nenhuma síntese daria conta do que esse livro realmente é, porque a Marilene tem todo um trabalho com a linguagem, porque o livro ele acompanha os pensamentos, né, dessa protagonista, então é um mergulho mesmo profundo dentro do eu, desse eu, que é um eu que passou por muitos conflitos familiares também, e que está tentando retornar ao seio, às origens maternas, em busca de se conhecer, de traçar a sua própria identidade. Então, é um livro muito forte, é um livro muito bem escrito. Ele foi publicado em 1982 e aí agora a editora Ubu relançou nessa edição que tá maravilhosa, assim, tem vários textos de apoio. Tem prefácio da Beatriz Bracher, pós-fácio da Leila Lerner, ensaio do João Camilo Pena. Na Fortuna Crítica a gente tem Ana Cristina César, José Miguel Wisnik, Marilena Chauí, Viviana Bosa. Então os leitores e leitoras da Marilene Felinto são, assim, de peso, e é muito talento, muito talento. Eu não conhecia, né, o trabalho da Marilene, que é um nome super importante aí para a cultura brasileira. E eu fiquei encantada, de verdade. Eu não vejo a hora de vir falar com vocês sobre este romance muito emocionante. E por fim, mais ou menos importante, eu vou falar de uma leitura que eu acabei de fazer. E vou dar mais uma roubadinha aqui, que é a leitura da Trilogia da Paixão, Trilogia Involuntária da Paixão, da Ariana Harwicz, que é uma autora argentina. A trilogia começa com Morra Amor, passa para A Débil Mental e termina em Precoce. Estes livros também foram leituras do Clube de Ficção Contemporânea do Literatame. E, cara, que leituras perturbadoras. Eu acho que perturbação é a palavra, e desregramento também. Assim, estes livros vão acompanhar narradoras muito perturbadas, especialmente pela maternidade. Então, no primeiro livro, a gente tem uma mãe que tá passando pela fase do puerpério, vivendo num lugar isolado, com um marido que é super ausente, e começa a sentir o peso desse isolamento, dessas pressões da maternidade e do papel social mesmo de esposa, né? E então a gente vai acompanhar esse delírio dela a partir daí. E depois vem A Débil Mental, que acompanha uma filha que mora também com a mãe. Então elas são... uma é a companhia da outra, e
uma se mistura a outra, até mesmo na forma com que o romance é narrado, então é uma confusão ali muito da maravilhosa. E o Precoce vai trazer mais uma vez uma mãe com um filho já adolescente, um filho homem, e que vive também uma relação assim bastante conturbada com ele, nada normativa. Então estes livros eles vão tratar de famílias disfuncionais e é impressionante o que a Ariana faz aqui com a linguagem para transmitir esse efeito do disfuncional, do desregramento, do delírio. É muita coisa, gente, assim, mas é impressionante mesmo. Ela é muito talentosa, muito talentosa. São livros que eu não indicaria pra todo mundo, porque eles são desconfortáveis, são incômodos, tem muitos tabus escancarados aqui em cada um deles, mas é uma experiência muito recompensadora, para usar as palavras da Maria Clara, que participa lá do clube, ela falou isso, e eu concordo 100% com ela, porque tanto assim em termos estéticos, para quem gosta mesmo dessa parte, né, estética da literatura, isso aqui é um deleite, quanto em termos mesmo de conteúdo, assim, sabe? A experiência que a gente tem de experimentar uma realidade tão extraordinária quanto a desses personagens, porque eles realmente vivem à margem do real, assim, não sei. Mas eu vou gravar vídeo sobre a trilogia, certamente, porque eu acho que a Ariana é um dos nomes aí mais importantes, mais ousados e talentosos da literatura contemporânea, tanto da Argentina quanto da latino-americana, quanto da mundial, assim. É uma autora muito talentosa, e ela foi publicada pela Editora Instante com tradução excelente da Francesca Angiolillo. Isso mesmo, esse é o sobrenome dela. As edições estão maravilhosas também, né? Não só as capas, mas até por dentro, assim, o projeto gráfico acompanha um pouco essa coisa da confusão mental. E é uma leitura, assim, da qual você não sai ilesa, é impossível. Então me marcou muito meu ano de 2021, não podia faltar aqui nessa lista. Então é isso, gente. Esse ano eu nem contei quantos livros eu li, porque eu li muita coisa, tanto a trabalho, vocês viram que eu fui jurada do Prêmio Jabuti, então só ali foram dezenas de livros excelentes que eu tive que ler. E outros tantos, né, durante o ano, então é muito difícil, sempre muito difícil pra mim fazer essa seleção, mas acaba ficando muita coisa boa de fora, mas é por isso que eu recomendo que vocês estejam sempre acompanhando aqui o Literatami, porque a cada vídeo eu trago trabalhos muito importantes, muito bem feitos, que merecem a nossa atenção. E esse aqui é só um pedacinho mesmo do que foi esse ano excelente de leituras. E aí eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a cada pessoa que separa um tempinho para me assistir, para me ouvir, para participar dos projetos, para apoiar financeiramente o canal. Vocês não têm ideia, não vai ter chororô, eu falei que não ia ter chororô. Mas vocês realmente não têm ideia do quanto isso é importante, do quanto isso significa pra minha vida e pra minha profissão, enfim. É muito bom dividir o mesmo tempo que vocês, então muito obrigada, muito obrigada, acho que é só o que eu posso dizer. Eu gostaria muito que vocês deixassem aí nos comentários as melhores leituras de vocês também, para eu ir orientando aí o meu cronograma de 2022. Mas agradeço de novo a cada um que seguiu aqui mais um ano, e que o próximo seja ainda melhor, assim, em termos de leitura e tudo mais. Muito obrigada por assistir ao vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo se você já leu algum destes livros e, de novo, né, qual foi a sua melhor leitura do ano. Eu sou uma pessoa curiosa, então adoro saber disso. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe a Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada, feliz ano novo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!